verdadeiro museu da biodiversidade. Assim, pode ser definido um herbário, espaço formado por amostras de plantas desidratadas que funcionam como registros científicos e referências sobre a vegetação e a flora de uma determinada localidade. E na região dos Inconfidentes foi fundado, em 1982, aquele que se tornaria o terceiro herbário mais antigo do Brasil e o primeiro de Minas Gerais, o então Herbário da Escola de Farmácia de Ouro Preto. Um herbário é uma coleção de plantas secas, uma coleção científica de plantas secas, desidratadas, prensadas, com uma etiqueta que contém dados básicos dessa planta, de onde ela vem, quem coletou, como era o ambiente dessa planta, como atributos dela que se perdem com a secagem, como a cor da flor, a data da coleta. Então, um herbário é essa coleção, mas ele é, então, um patrimônio da biodiversidade. Essas amostras podem servir de base para estudos morfológicos, geográficos, mas também moleculares, anatômicos. Todas as espécies, na verdade, o que se sabe cientificamente sobre elas tem como base uma coleção científica. Então, como é que a gente sabe quantas espécies de plantas tem no Brasil? 40 mil espécies de plantas. Quantas espécies de plantas tem em Ouro Preto? 3.750 espécies de plantas até o momento presente, porque cada uma dessas espécies está amostrada num herbário. E quando a gente vai fazer um estudo de impacto ambiental de uma região, uma área que vai ser degradada, se a gente não deixa amostras em herbário, em coleção científica, aquela área degradada vai ser completamente alterada e a gente nunca mais vai ter como acessar como era aquela biodiversidade, aquele ambiente antes dele ser degradado. Então, é muito importante a gente amostrar a nossa biodiversidade para que esse registro fique documentado e fique para a humanidade. Em 1986, esse acervo da UFOP foi nomeado oficialmente como Herbário Professor José Badini, em homenagem ao docente que dedicou grande parte de sua vida ao estudo da flora e ao crescimento e manutenção da primeira coleção botânica com caráter educacional e pedagógico do país. No espaço, que fica no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da UFOP, também está reunido o acervo do Herbário da Escola de Minas, mantendo a sigla OUPR. É uma coleção que reúne hoje aproximadamente 45 mil espécimes de plantas, principalmente de Ouro Preto, Mariana, da região dos Inconfidentes, mas também do quadrilátero ferrífero. E essa região é uma das regiões mais ricas em espécies de plantas do mundo. O Brasil é o país mais rico do mundo, Minas Gerais é o estado mais rico do Brasil e aqui o quadrilátero é das regiões mais ricas do estado, exatamente porque reúne os biomas Mata Atlântica e Cerrado. Outro aspecto bem interessante do Herbário UPR é que nós temos uma rica coleção de materiais tipo, que são materiais que associam o nome a uma nova espécie de planta para a ciência. Então, nós temos mais de 80 plantas que foram conhecidas aqui na região e descritas por pesquisadores que trabalharam na UFOP, ou na Escola de Minas, ou na Escola de Farmácia. E, normalmente, são plantas bastante ameaçadas, pelo impacto da mineração, da urbanização. Então, é uma coleção de extrema importância, não só para Ouro Preto, mas para a ciência como um todo. E um desses materiais tipo, citados aí pela Viviane, foi descoberto recentemente, em 2022. É o Epidendrum itacolomiensis, que é um epidendro que foi descrito por um pesquisador em parceria com um funcionário terceirizado daqui da UFOP, que é o Luciano Pedrosa, que hoje é o nosso maior colaborador em coletas de plantas. E essa espécie, apesar do Parque Estadual do Itacolomi ser bastante conhecido da ciência, ela tinha passado desapercebida durante todos esses anos. A rica coleção do herbário da UFOP também é utilizada como ferramenta de ensino em diversos cursos de graduação e de pós-graduação da universidade. Além disso, as pesquisas desenvolvidas a partir do acervo contribuem para o conhecimento e a conservação da fauna e da flora local e regional. Nosso trabalho aqui no projeto basicamente consiste em identificação de plantas, divulgação científica. A gente está trabalhando em campo no Parque Nacional do Gandarela, aqui na região de Minas Gerais.
Aí a gente pretende fazer muita divulgação científica com a comunidade em relação à flora local e às espécies que estão em risco de extinção, né, estão em vulnerabilidade. E a gente também está em busca de uma identificação de uma nova espécie, né? A parte que eu estou mais aplicado nessa parte da extensão de conservação em flora é em relação ao plano diretor, né? Que é uma coisa muito vigente que está ocorrendo atualmente em Ouro Preto. E nesse projeto a gente faz a comparação dos mapas, né? A comparação do mapa da Mata Atlântica em relação ao plano diretor também, o mapa das cangas fornecido pelo Instituto Prístino, né? Acaba que a gente faz muita realização aqui no herbário para a gente identificar e entender quão ameaçadas aquelas plantas estão, né? E entender a realidade daquele lugar que está sendo estudado pela gente. O Herbário UPR ele possui a maior quantidade de amostras de Mariana e o herbário ele é muito importante para a gente saber a distribuição de uma região, das espécies desse local. E o meu trabalho no passado realizado com a Viviane Scalo era justamente sobre as espécies ameaçadas de Mariana. Minha pesquisa é com recuperação de áreas degradadas pela mineração, utilizando gramíneas nativas do campo rupestre aqui de Ouro Preto. A nossa proposta é desenvolver um método de recuperação escalonado, porque as gramíneas nativas do campo rupestre não têm valor econômico. Então, mesmo se a mineradora quiser recuperar a área com o que estava ali antes, ela não consegue, porque não tem onde comprar, não tem produção em larga escala. E as gramíneas nativas que a gente encontra no campo rupestre, nós trazemos para o herbário, para identificar, para deixar registrado aqui, para quem quiser ver, para testemunhar nossa pesquisa. E para manter toda essa coleção intacta, o herbário precisa de cuidados especiais. A manutenção ela é essencialmente preventiva, então desde o processo de coleta e herborização, nós tentamos evitar contaminações antes do material entrar no acervo propriamente dito, e dentro do acervo é importante manter as condições climáticas, né, que são umidade e temperatura baixas, para evitar a infestação de insetos e fungos. Cuidar do meio ambiente é hoje uma necessidade incontestável. Por isso, preservar a coleção do Herbário Professor José Badini se reforça como fundamental. Além de contribuir para o desenvolvimento sustentável, ele permite que estudantes, pesquisadores e a comunidade em geral conheçam e entendam a riqueza da biodiversidade presente na região do quadrilátero ferrífero. Realmente é um patrimônio que é da humanidade, né? E essa coleção pertence, né, ao FOP, mas pertence também a toda a comunidade, né? Inclusive, ela é utilizada por pesquisadores do Brasil e do mundo. Essa é a base de estudos para tudo que a gente sabe das plantas. Nós temos, então, uma coleção disponibilizada na internet, que está nos bancos de dados nacionais e internacionais, e a coleção física também, onde a pessoa pode ter um contato, né, maior com o material. De segunda a sexta, das 8 às 16 horas, com agendamento prévio pelo e-mail institucional, que é herbário@ufop.edu.br.